O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Expressão Universitária da URI Erechim. A 12ª Jornada de Nutrição proporcionou acesso a uma série de temáticas importantes para esta área da saúde. Entre elas, as técnicas de Mindful Eating, ou seja, comer com atenção plena. O tema mereceu a realização de um minicurso de uma conferência com a nutricionista Natasha Kim de Oliveira da Fonseca, de Porto Alegre. E é com ela que nós vamos conversar um pouco mais a respeito disso no programa de hoje. Bem-vinda, Natasha, que é nutricionista com graduação sanduíche na Universidade de Firenze, na Itália. Mestre em neurociências, ganhador do Prêmio Lundbeck de Incentivo à Pesquisa, entre outros aspectos do currículo que são bastante extensos, e ao longo do programa, quem sabe, a gente vá batendo um papo a respeito disso. Afinal, o que significa comer com atenção plena? Vamos lá. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, me trazerem aqui, né? O pessoal da URI também, da nutrição, fico muito contente. Bom, comer com atenção plena nada mais é do que a gente estar consciente. Então, estar no momento presente e realmente conseguir criar consciência de tudo aquilo que envolve a alimentação, né? Então, sentimentos, pensamentos, sensações corporais estão sendo acionadas no momento que a gente vai decidir se a gente vai comer um bolo de chocolate, se a gente vai comer uma maçã, se a gente vai comer um arroz e feijão, uma salada. Então, a gente conseguir estar ciente de tudo aquilo que acontece para a gente conseguir escolher de forma mais coerente com aquilo que a gente está buscando, né? A gente tem muitos hábitos e muitos padrões automáticos hoje em dia. Então, o objetivo da gente parar e trazer a atenção para o presente é realmente conseguir aumentar a consciência e a mudança de comportamento alimentar vir através dessa consciência. A gente tem um tempo, né, para conseguir pensar se a gente realmente quer aquilo ou se a gente está indo no embalo do cotidiano. E como é que a gente se livra dessa rotina, desse mundo agitado, pensando nesses aspectos? Hoje o que menos se pensa é o que a gente vai comer hoje. A gente quer encher o prato de qualquer forma e se alimentar, sobreviver, mas precisa bem mais do que isso, né? Exatamente. Então, na verdade, a gente tem... O mundo de hoje, ele avançou muito, né? E a gente tem várias tecnologias que acabam nos distraindo, né? Tirando a nossa atenção. Então, o Mindfulness e o Mindful Eating são treinamentos atencionais. A gente nasce de forma mindful, então os bebês têm muito isso claramente, né? Se a gente for olhar, eles fazem aquilo, eles estão realmente no momento presente, mas a gente vai perdendo isso, né? Com todas essas distrações do mundo moderno. Então, é justamente a gente treinar essa atenção de voltar para o presente. A gente conseguir pausar um pouquinho antes da refeição, fazer algumas respirações, ou a gente começar a perceber se a gente está com fome, se a gente não está com fome. A gente desligar aparelho celular ou televisão, ou pelo menos evitar, na grande maior parte do dia, livros, né, computador, que também às vezes a gente está no meio do trabalho e está comendo e trabalhando, e quando vê, já comeu um prato inteiro e nem sentiu o gosto da comida. Então, a gente poder dar a atenção e o tempo que a refeição merece. Isso está como recomendação do Guia Alimentar da População Brasileira, e isso também tem que ser uma estimulação. O momento da refeição é um momento importante, né? Antigamente era um momento sagrado de ritual entre a família. Então a gente se reunia, os almoços de domingo para muitas famílias ainda continua, mas os almoços do dia a dia, os jantares, já é cada um no seu canto, ou com a televisão, ou conversando, vendo o jornal, e tem momentos importantes
para a gente fazer isso, às vezes sentar no sofá e discutir, mas o momento da refeição é o momento da refeição. A gente parar tudo e poder estar presente e desfrutar desse momento. A senhora falou um aspecto interessante que é com relação às crianças, aos bebês. A gente sabe disso, de que televisão e celular ligado realmente é uma distração muito grande para as crianças principalmente. E a gente nota que quando você está com esses aparelhos desligados, a criança se alimenta bem melhor. De fato, a gente pode estimular a criança a estar mais presente naquele momento. Então, se a gente já tem distrações com sons, com imagens coloridas, imagina a criança, né, que ainda está em fase de desenvolvimento e que tudo é um sinal muito atrativo para ela. Então, a gente também tem um problema muito grande, se a gente for falar na parte de publicidade para crianças, que também vem ganhando muita atenção dos sistemas públicos de saúde para a gente poder pensar, a criança ela não consegue ainda decidir por si só qual é a melhor refeição para ela, né? Então, se ela tem na televisão passando alimentos ultraprocessados ou se tem outras distrações, ela vai querer buscar aquilo que é mais colorido, que é mais animado, que é mais charmoso para ela. E ela deixa de desfrutar e de sentir realmente o gosto da comida daquele momento. Então, a gente poder estimular a criança a ter essas práticas desde o início, inclusive facilita para que ela tenha preferências melhores no futuro e é um tipo de prevenção para, por exemplo, ganho de peso e, consequentemente, obesidade no futuro. E falando em ganho de peso, as crianças hoje em dia, por se alimentarem de forma errada, ganham peso e aí vem outras consequências. Diabetes e por aí vai, né? Então, a gente tem que, acho que trazer muito isso para o momento da criação, né? Acho que, primeiro de tudo, quando a gente fala de alimentação infantil, a gente tem que lembrar que a criança não pode decidir o que ela vai comer. Né? Os pais têm que decidir, os pais têm que fazer esse, vamos dizer assim, não só essa escolha, mas esse ensinamento para a criança. Ela ainda não tem o córtex pré-frontal bem desenvolvido, ela não tem como tomar decisões muito bem planejadas, ela não tem como controlar os impulsos, né? Principalmente na fase de desenvolvimento. E a gente sabe que nos primeiros 1000 dias, desde a fase intrauterina e nos 1000 dias, a gente vai definindo o que a gente vai gostar no futuro, que tipo de alimentação a gente vai ter, a gente vai pegando os hábitos dos nossos familiares. Então, é muito difícil também eu ver uma criança, por exemplo, que está acima do peso, e ela vir no consultório do nutricionista, a gente fazer combinações bacanas, e ela ir para casa e ver o pai e a mãe comendo, mexendo no celular, né, sem prestar atenção, ou até mesmo em grandes quantidades, com alimentos industrializados. Então, isso tem que ser um componente da família. Se a gente quer prevenir esse ganho de peso, se a gente quer prevenir não só esses outros distúrbios, mas se a gente quer dar para essa criança uma qualidade de vida no futuro, a gente tem que começar a desenvolver isso, e começar com a gente. Né? Começar a trazer essa cultura para dentro de casa. Pelo menos dando pequenos passos, né? Então, a gente não precisa fazer tudo de uma vez só. Mas, de repente, a gente deixar, no momento da refeição, a gente deixar os celulares fora da mesa, a gente poder estimular a conversa ou a troca, a gente poder dar outros tipos de preparações para o mesmo alimento, para a gente poder ter estímulos também diferentes, né? E acho que tudo isso vai enriquecendo não só o paladar, mas a cultura, né, alimentar dessa criança também. Começa com a comida sem açúcar e sem sal, é assim a alimentação ideal da criança? Então, a parte inicial, a gente tem que estimular o gosto verdadeiro do alimento, né? Então, se a gente for colocar tanto sal, açúcar e gordura, eles estimulam muito as papilas gustativas. Então, de fato, a gente chama eles de alimentos que são hiperpalatáveis, né? Vai ser muito difícil a gente competir com os outros. Por isso, é interessante a gente começar de forma mais natural, para ela reconhecer o gosto. A gente pode dar formas diferentes de preparações, né, em forma de purê ou em forma do alimento, se possível, cru ou depois cozido, mas acima de tudo que ela possa conhecer como é aquele alimento de fato, né? Para depois, quando ela for, né, poder escolher as próprias refeições, ela poder inserir, se por preferência ou não, o sal, açúcar ou gordura, né? Enfim. O próprio refrigerante, que é considerado hoje para as crianças
E aí a gente tem um problema muito grande, né? As bebidas açucaradas, elas são uma das principais causadoras tanto de obesidade quanto do diabetes, né? A gente sabe isso, não só o sistema aqui do Brasil, como dos Estados Unidos, vem fazendo uma campanha muito grande. Tem estudos já mostrando que só a redução dos bebidas açucaradas já é eficaz na perda de peso para a obesidade, por exemplo. E aí a gente tem a facilidade também de encontrar um alimento que é, na verdade, uma bebida que é densamente calórica, então a gente não percebe, às vezes vai muito facilmente, né? A gente consegue ingerir grande quantidade daquilo sem perceber. Se a gente for comer, vamos dizer assim, né, em questão sólida, um alimento que tem aquelas calorias, a gente vai poder estar desfrutando do gosto, a gente vai estar mastigando, a gente vai estar processando aquilo, né? E então é uma grande concentração de açúcar, né, e de calorias, mas não só necessariamente isso, a própria produção daquele alimento faz com que a gente tenha um consumo exagerado sem necessidade, né? E sem prestar atenção. É muito mais fácil eu ir tomando um refrigerante conversando do que eu ir lá espremer as frutas, né, produzir ou sentir o gosto, apreciar. Então, acho que é importante a gente fazer uma atenção maior para isso também. Entender que é muito mais prazeroso sentir o gosto de um suco do que simplesmente uma bebida gaseificada com açúcar, né? Eu faço um convite, assim, para todo mundo agora que for tomar uma bebida açucarada, um refrigerante em si, para experimentar aquilo como se fosse pela primeira vez, né? Tentar, assim, antes de tudo, fazer uma pequena respiração, tentar se conectar no momento presente, mas experimentar como se fosse a primeira vez que estivesse tomando e perceber se realmente gosta mesmo do gosto. Porque, óbvio que o açúcar, ele estimula, né, e tem uma resposta prazerosa para o humano e para os outros mamíferos também. Porém, de fato, a gente tem um alimento industrializado ali. E muitos dos componentes até de coloração ou para manter aquele alimento por muito tempo na prateleira, vêm de derivados de petróleo, de carvão, né? Então, a gente poder sentir o gosto, ver se a gente realmente gosta daquilo ou não. Que tipo de gosto aquilo tem. E se eu tomo um suco de fruta ou se eu como uma fruta? Qual é a textura? Qual é o gosto? Eu gosto, eu não gosto? O que me lembra? Né? Quais são as lembranças que eu tenho? Então, isso eu acho que facilita muito a gente desligar do automático e perceber, será que eu estou tomando isso aqui porque eu vejo na propaganda que é bom, né? que traz felicidade, ou porque eu vejo todo mundo tomando, eu já tenho esse hábito de, no meio-dia, trazer uma garrafa para a mesa. Por que eu estou realmente tomando isso? Né? Eu acho que, a partir daí, a gente consegue ter um espaço de tempo para direcionar melhor a escolha. Que, de fato, não só eu gosto no paladar, mas que eu também sinto que no meu corpo faz bem. Acho que essas são duas coisas importantes. Eu sinto que o nutricionista tem grandes desafios pela frente, mas especialmente com adultos, né? Porque Sim. Mudar comportamentos, mudar a cultura alimentar é um desafio expressivo. De fato é difícil para a gente fazer mudanças, com certeza. Mas pode começar aos poucos, né? Exatamente. E mudanças muito radicais, a gente tem mais dificuldade ainda para manter a longo prazo, né? A proposta do Mindfulness é a gente fazer mudanças através da consciência. Então, a gente poder reconhecer no próprio corpo, por experiências que a gente está passando, o quanto aquilo é agradável ou não para a gente. A consciência é a chave da mudança, é o primeiro fator para a gente reconhecer se aquilo nos faz bem ou não nos faz bem. E a partir daí, a gente poder experimentar novas possibilidades, né? Então, se eu tenho um hábito que não é positivo ou que não é coerente com aquilo que eu estou buscando para mim, eu começar a reconhecer quais são os gatilhos que me levam a fazer isso, né? Quais são os pensamentos que eu tenho em relação a isso, o que eu sinto no meu corpo, e a partir daí começar a experimentar outras maneiras. Enfim, é um processo novo, né? O Mindfulness, ele traz também um processo um pouco mais lento do que outros, mas eu acredito que é um caminho sem volta, eu sempre brinco, né? A partir do momento que a gente abre a cabeça, que a gente cria consciência de um comportamento, dificilmente a gente vai voltar atrás. A gente vai estar mais atento, a gente vai estar percebendo. A gente pode demorar um tempo, né? É oscilatório. Nem sempre a gente vai conseguir mudar para sempre tudo. Mas o que é o importante é a gente conseguir fazer com que aquele comportamento não nos traga prejuízo
E, acima de tudo, a gente poder aumentar o número de vezes que a gente vai ter um comportamento positivo em relação às vezes em que a gente talvez vai entrar no automático de fato, né? Que a gente vai estar... É impossível a gente não, em algum momento da vida, a gente não entrar no automático. Quando se fala nisso, é importante que a família esteja envolvida em todo esse processo. Porque uma ação individual num membro da família sempre é mais complicado. Falo por experiência própria. De fato, acho que trabalho em equipe é sempre muito melhor do que a gente trabalhar sozinho, ainda mais contra os hábitos da família, né? Mas eu acho que essa conversa e a gente trazer as pessoas que estão morando com a gente ou que são da nossa família, amigos, enfim, ajuda muito nesse processo. Porque a gente começa a reconhecer o que também é nosso, o que não é, como que a gente pode trabalhar em equipe, como é que são as coisas que às vezes são boas para mim, não são boas para ti, mas qual o meio do caminho, qual o meio termo, né? E, acima de tudo, a gente poder se ajudar nesse processo, porque muitas vezes são comportamentos que, mesmo que aquela pessoa queira mudar, as outras também não gostam, mas acabam se repetindo. Então, poder existir essa conversa e essa parceria facilita a mudança, sem sombra de dúvidas, com certeza. E superar resistências, né? Porque cada elemento da família tem uma resistência. Ao pão, ao açúcar, à gordura. Então, onde é que a gente poderia começar mudando? Evitar o açúcar, evitar o sal, ou diminuir sensivelmente? Como começar esse processo? Estou eu aqui encarando esse desafio agora como desafio próprio. Começo por onde? Perfeito. Dentro do Mindful Eating, a gente não tem alimento proibido. A gente não tem contraindicações ou a gente não tem, vamos dizer assim, eliminar, cortar, né? Isso pra gente não existe. Mas, sim, a gente poder estimular novas formas de se relacionar com o alimento, de melhorar essa relação tanto com o alimento com o nosso próprio corpo também. Um dos grandes focos principais é a gente conseguir trazer a atenção para os nossos sinais de fome e saciedade. Esse eu diria que é um dos primeiros passos. Porque a gente até pode se alimentar por pensamentos ou sentimentos específicos, mas se a gente fosse pensar mesmo, por que a gente deveria comer? Quando que a gente deveria comer? Quantas vezes por dia? Mas, acima de tudo, quando a gente está com fome. Esse que é o grande ponto. Se a gente conseguisse nos guiar para os nossos sinais que os bebês já trazem, de comer quando de fato está com fome e parar quando está saciado, a gente começaria a reduzir o excesso. Porque o que nos faz ganhar peso é de fato o excesso. Então, se a gente ter um momento em que a gente vai comer um chocolate, a gente vai comer uma sobremesa, isso não é o problema. O problema é quanto que isso está entrando e quanto a mais está entrando que eu não gostaria que entrasse, né? Então, assim, é a gente poder reconhecer todos esses gatilhos, esses sinais corporais de como eu me sinto depois que eu como um prato e saio cheio da mesa, né? Como que eu me sinto depois que eu saio da mesa exatamente da forma que eu cheguei, só que simplesmente sem fome. Eu conseguindo me autorregular e aumentando essa consciência corporal, eu começo a ter uma perda de peso que não é necessariamente o foco do Mindful Eating, mas ele vem como uma consequência. Porque os excessos vão começando a cair fora, né? Ou no momento em que a gente está presente, a gente também desfruta mais o sabor. Então, vamos supor o açúcar, né, que traz essa elevação dopaminérgica, a gente tem essa reação do sistema de recompensa, né? Se a gente conseguir fazer isso de forma um pouco mais calma, mais atenta, saboreando de fato, pequenos pedaços, mastigando mais vezes ou passando mais, né, em toda parte da nossa boca, a gente consegue sentir mais o gosto. A gente não precisa talvez comer o pote inteiro, a gente pode perceber quanto que já é o suficiente, né? Tem um livro muito bacana de uma das principais pesquisadoras que diz, o nome é Alegria da Metade de um Cookie. Ela brinca que se a gente realmente estivesse presente nas refeições, principalmente aquelas que a gente gosta muito, talvez a gente não precisaria comer o pacote inteiro. Se a gente comesse devagar e atento, saboreando, desfrutando, com 2, com meio, já seria suficiente. Então, a gente começar a voltar um pouquinho para isso e se autoconhecer. Esse processo também é importante, né? E a partir daí começar a guiar os sinais do que a gente chama de alimentação intuitiva. Ainda é um pouco difícil para a gente fazer isso no mundo moderno, mas eu acho que
conhecer os nossos sinais, reconhecer o porquê que a gente está consumindo aquelas coisas. É porque o outro me ofereceu e eu não consegui dizer que não, é porque aquela refeição estava muito prazerosa e eu queria comer cada vez mais e mais e mais e mais. O que de fato me leva, né, a comer, o que eu estou comendo, quando eu estou comendo, eu acho que são os pontos iniciais para a gente poder começar essa mudança. Hoje se utiliza muito o restaurante como alimentação até familiar. E pode ser um perigo, né? Pode. Mas a partir do momento em que a gente está, como eu te disse, dessa maneira mais consciente, a gente começa a eliminar essas distrações ou esses riscos. Porque a gente já parte de uma intenção de se servir realmente aquilo que é suficiente para a gente naquele momento. Então, quando a gente vai, por exemplo, num buffet livre, que tem várias opções que a gente pode se servir, se a gente está trabalhando de forma mais de reestruturação cognitiva, em que a gente tem que seguir determinadas tarefas, né, talvez seja um pouco mais difícil porque a gente tem várias distrações. Mas se a gente vai de forma consciente, eu consigo reconhecer que por mais que eu queira, enfim, que eu ache muito gostosa aquela comida, talvez hoje, nesse momento, eu não preciso de fato comer aquilo. Eu posso me servir do que eu estou com vontade agora. Eu não preciso colocar todas as coisas que eu vejo ali, né? Porém, tem um fator muito importante. A gente precisa ir ganhando essa confiança. Porque também a gente se expor a situações que são difíceis pra gente, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de ir no buffet e conseguir manejar. Eu tenho muita dificuldade de, quando tem um buffet de sobremesa, quando tem um baleiro em cima da mesa, eu passar e não pegar, né? Então, se isso é uma dificuldade, por que tu vai te expor a essa dificuldade? Por que tu vai te expor numa situação difícil pra ti? Eu acho que a gente vai num caminho que as coisas vão se tornando mais confiáveis, a gente vai se tornando mais seguro em relação a isso, para a gente poder fazer nossas exposições. Mas, diferente de uma, vamos dizer assim, uma indicação de dieta restritiva, eu sempre brinco que se a gente faz só uma dieta, é como se a gente estivesse vivendo em cativeiro também. E aí, no momento que tu sai do cativeiro, tu não vai saber lidar com aquela situação. Então, tu tá numa situação de restrição, restrição, restrição. Quando tu acha que já está suficiente, tu parou, tu volta para tua vida normal, para os mesmos hábitos que tu tinha antes, e aí tu te expõe em situações que tem disponibilidade de comida, que é de fácil acesso, né, com um custo, às vezes, por exemplo, eu brinco muito buffets de casamento ou festas de aniversário, né, que a gente não tem custo nenhum para o cérebro, isso é uma recompensa incrível, né? E aí a gente vai e não sabe o que fazer, a gente perde o controle. Então, essa sensação de perda de controle é o que a consciência quer começar a trazer, né? O mindful eating quer começar a trazer. Espera só um pouquinho, mas esse comportamento de restringir e depois comer enlouquecidamente ou descontroladamente não é positivo para o corpo, né? Quem sabe a gente achar o meio do caminho, quem sabe a gente desenvolver isso aos poucos e treinar essas habilidades. Qual é a melhor forma de eu ir no restaurante? Qual é a minha intenção que eu estou indo lá? Num almoço de domingo, eu estou com a intenção de comer tudo que me oferecerem ou eu estou com a intenção de estar com os meus familiares, de estar com as pessoas que eu amo? Né? De poder trocar esse carinho, essas conversas. Qual é a intenção de ir naquele lugar? Acho que isso começa a gente a tirar tanto esse peso da alimentação e trazer ela mais de forma natural, como sempre foi, como antigamente era, né? Ou daquele aspecto, né? De que a gente recebe as pessoas em casa para um almoço, para um jantar, e se a pessoa come pouco, a gente se ofende, tem que comer bastante. Não, a pessoa tem que comer aquilo que acha que tem que comer, né? Exatamente, exatamente. E a gente poder treinar essa habilidade de dizer não também, que é muito difícil, né? Então, num momento de grande disponibilidade, vamos dizer assim, numa genética humana que é feito para trabalhar com a escassez, mas não é feito para trabalhar com, né, a grande oferta, a gente tem que treinar isso, né? E treinar sabendo que se eu quiser, eu posso, não tem nada que me impeça, mas eu poder ver quando eu realmente não quero e dizer, não, obrigada, né? Eu gostei muito, tá muito gostoso, eu gostei muito da tua gentileza, eu gosto muito de quando tu me oferece, mas eu agradeço, agora eu tô satisfeito, né? Então, são maneiras de a gente poder lidar com isso de uma maneira mais tranquila, assim, né? E o nutricionista formado, seja aqui na URI, em outras universidades, já estão sendo treinados para trabalhar a cabeça das pessoas, principalmente nessa área alimentícia, extremamente importante?
Graças a Deus, sim. Então, começando, então, a nutrição por si só, se a gente for comparar com outras profissões, é uma ciência nova também. O comportamento alimentar e o Mindful Eating estão ainda começando, embora já se tenham artigos antigos, na prática clínica ainda é muito novo, mas se tem cada vez mais formações para isso, né? O Centro Brasileiro de Mindful Eating está fazendo formações para quem tiver interesse, né? Tem em se tornar um instrutor de Mindful Eating, ou até mesmo alguns cursos online ou algumas formações de outras entidades que se pode ganhar mais conhecimento e a gente poder trabalhar o indivíduo como um todo, né? Não só com o alimento, mas além do nutriente. A gente poder trabalhar com todo o comportamento relacionado à alimentação. Nós conversamos no programa de hoje com a nutricionista Natasha Kim de Oliveira da Fonseca, de Porto Alegre, que nos trouxe informações extremamente relevantes para a gente mudar um pouquinho a nossa cabeça com relação à alimentação. A gente passa a vida inteira praticamente fazendo exageros, né? Então eu quero agradecer novamente a sua presença aqui e as grandes informações que a senhora trouxe no programa de hoje. Ficamos... ainda tem um tempinho para suas últimas conclusões, se a senhora quiser. Eu agradeço muito o convite mais uma vez. Eu quero só, assim, além de agradecer, fazer esse chamamento, assim, esse lembrete de a gente experimentar isso. Experimentar, sair um pouco desse automático e voltar para si, para se reconhecer, para ver quais são os nossos sinais de fato, quais são as nossas motivações, o que está nos levando a comer e principalmente comer em excesso, né? Se é fome, se é ansiedade, se são outros padrões, e a gente poder entrar numa jornada um pouco mais tranquila em relação ao corpo, em relação à comida. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. A você aí em casa também o nosso agradecimento especial, que todas as semanas nos prestigia aqui no Expressão Universitária. Grato mais uma vez, até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.